Hoje nós vamos conversar sobre um dos itens que a gente mais adora mexer em projeto, que é a marcenaria. E nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas de itens que pode estar elevando o preço final do seu móvel planejado. E eu acredito que a cereja do bolo de uma reforma e também de uma construção são os móveis planejados. Alinhado ali com a decoração, esse conjunto no final fica ótimo. Nós amamos planejar os projetos de marcenaria porque nós acreditamos que é um mundo cheio de possibilidade. Uma marcenaria bem feita, bem planejada, bem pensada, ela consegue resolver ali qualquer problema de estética e também de espaço. Mas é claro que existem ali alguns itens que podem acabar elevando o valor final de uma boa marcenaria. Nesse vídeo aqui eu vou citar 6 deles que vocês podem ali planejando melhor, pensando melhor no uso dele para poder dar essa enxugada no orçamento final. E o primeiro item dessa lista são os móveis e os painéis ripados. E sim, a gente também adora utilizar esse tipo de acabamento porque dá uma outra cara ali para um móvel que seria mais liso. Mas por que ele tem um valor mais alto? Porque pensa assim, nós já temos o painel de MDF por detrás dele. Depois nós viemos com as ripinhas. Isso quer dizer que eu vou usar o dobro de material de MDF que lá no início de um painel liso, um painel mais simples, utilizaria. É por isso que ali no final o valor dele acaba sendo um pouco mais caro do que os painéis tradicionais. Então, uma dica que a gente dá para quando uma pessoa quer utilizar esse tipo de acabamento é aumentar as espessuras. Ao invés de usar ali um ripadinho muito fininho de 2 centímetros, de 3 centímetros, aumenta a espessura dele, coloca ali de 5 centímetros com um vão ali de 2 centímetros, porque daí você acaba utilizando menos material, né? Menos placas de MDF. Ou também utilizar os frisos, que são aqueles risquinhos que a gente coloca ali no móvel, que também fica um charme. Então não precisa abolir de vez ali o painel ripado, o móvel ripado. É só ver uma boa maneira ali, conversar com a marcenaria pra gente poder encaixar ali os valores com o ripadinho, né? Às vezes com um ripado mais grosso, mais largo, né? E o item número 2 dessa lista são os móveis laqueados. E eu acredito que esse é um dos itens que tem um valor mais elevado dessa lista que eu vou citar aqui. Isso porque o acabamento laqueado, ele foi muito utilizado ali antigamente. Hoje em dia ele ainda tem muita força, porque é um tipo de acabamento que pode dar outra cara para um móvel de restauração, por exemplo. E como que é feito o acabamento laqueado? O acabamento laqueado é uma pintura ali que tem várias camadas a ser feitas. E por ser um acabamento mais minucioso, um trabalho muito mais minucioso, que muitas marcenarias não fazem. Então é muito diferente do que você pegar uma placa de MDF já pronta, fazer os cortes e o acabamento necessário ali para o móvel. O móvel laqueado não, ele precisa passar todo por um processo de pintura, de secagem, para ficar ali tudo alinhadinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Bem diferente do que um móvel com uma placa de MDF normal, uma placa de MDF tradicional. E por ele ser um acabamento feito de pintura, um ponto positivo deles é que eles têm muitas variáveis de cores ali que podem ser utilizadas no móvel. Isso dá mais uma cara mais autoral pro móvel, uma cara mais com o rosto do cliente, com o gosto do cliente. E atualmente algumas marcas já vêm investindo em placas de MDF que vêm com esse acabamento laqueado. É claro que não tem toda essa variação de cor como um laqueamento normal, mas já ajuda e muito a facilitar esse processo final aí de móveis planejados. E eu acho que não tem nada melhor do que você projetar ali um closet bem grande, bem bonito, bem lindo, com aquelas portas onde tem o espelho, piso, forro. Só que essa brincadeira de colocar o espelho, ela também altera ali no valor final. Isso porque ali a gente agrega o valor do espelho, o valor das ferragens, porque precisa ser uma porta mais reforçada para aguentar esse espelho, com também as placas de MDF. Então esses 3 juntos, lá no final, tem um custo um pouco mais elevado do que seria uma porta tradicional de closet. E falando sobre isso ainda, nós temos as portas espelhadas, que segue ali o mesmo raciocínio do que as portas com espelho, só que com o plus de ser um espelho com cor. Ele tem um valor ali, um valor final maior do que se fosse com um espelho incolor, por exemplo. E se você planeja ali ter um closet ou um guarda-roupa grande, que você gostaria de ter essa opção de espelho, a nossa dica é que você faça o closet, faça o guarda-roupa,
mas que coloque o espelho de forma separada. Compre ali um espelho grande, com uma moldura bem bonita, coloque do ladinho, porque assim você não vai ter esse valor final agregado ali do espelho na porta de correr do seu guarda-roupa ou do seu closet. E o item número 4 dessa lista, que deixa ali o seu móvel planejado final com um valor um pouco mais alto, são as ferragens. A utilização de muitas portas de correr, muitas portas basculantes, gavetas, tudo isso que vai uma ferragem especial acaba deixando o móvel ali com um valor um pouco mais alto no final. Principalmente também em questão de acessórios, como fruteira, aqueles porta-temperos, porta-lixeira. Então assim, a nossa dica que a gente dá é que trabalhe mais essas portas tradicionais, que são as portas de abrir, e se você tem ali uma lixeira, uma fruteira ou um porta-temperos, que utilizem do mesmo material de MDF. Isso faz com que você tenha o que você quer no final, que são esses itens, mas com um valor muito mais reduzido do que ali se a gente fosse colocar aquele tanto de acessórios, né? E o item número 5 dessa lista, que é um item que dá uma cara totalmente diferente ali pro móvel, que são os puxadores. E dentre os modelos de puxadores, nós temos inúmeras formas. Tem de bolinha, tem de slim, tem moderno, tem de pedra, tem redondo, tem de tudo quanto é jeito. Só que quando a gente tem ali um ambiente como a cozinha e o closet, que tem muitas portas, muitas gavetas, a gente sempre segura um pouco ali na mão para não utilizar tanto esses puxadores avulsos. Isso porque ali, tanto ele nas lojas físicas quanto online, eles têm um valor muito mais alto do que um puxador tradicional. Então, o que a gente opta por fazer aqui nos projetos do escritório? Quando a gente quer utilizar ali, quando a gente precisa, né, utilizar ali um puxador, a gente acaba fazendo na própria marcenaria. E um desses modelos que são muito utilizados aqui no escritório, como em outros modelos de outros arquitetos, é o puxador cava, porque ali você faz um recorte em 45 graus que você pode utilizar na porta mesmo. Então você não precisa ter essa compra a mais ali para o seu móvel. Então hoje em dia nós temos esse leque de opções ali de puxador que são feitos na própria marcenaria, que a gente pode acabar reduzindo quase metade ali o custo do móvel final. Então ele é uma ótima solução que a gente sempre usa aqui no escritório. É uma solução também que traz um acabamento muito mais bonito, porque às vezes ali com o puxador cava, ele fica com um modelo muito mais slim, um modelo muito mais clean. O item número 6 dessa lista, eu confesso que é um dos itens que a gente adora projetar aqui no escritório, que são os móveis com estrutura metálica. Lá no vídeo da tour do escritório de advocacia, a gente fez ali a mesa da sala de reunião com os pés em estrutura metálica. Isso porque a gente queria ali a funcionalidade da pessoa sentar e conseguir encaixar melhor ali os pés por debaixo da mesa, né? Nós também fizemos uma estante de uma sala de TV com uma estrutura metálica na cor dourada, que também ficou uma graça. Então aqui nós amamos utilizar esse tipo de acabamento. E por que ela encarece ali o valor final de um móvel? Isso porque nem todas as marcenarias oferecem esse tipo de acessório no móvel. Então você precisa comprar ele à parte, assim como os puxadores. Então ele é um acabamento que ele é tratado, pintado e feito um por um manualmente. Então tem esse valor final um pouco mais elevado do que o tradicional. Mas ok, a gente já mostrou todos esses 6 itens aqui, você deve estar pensando, mas nossa, eu não vou poder ter nada na minha casa, eu vou ter que ter um móvel branco, feio ali, todo sem graça, sem vida, sem cor. E não, gente, um projeto de arquitetura, um projeto de interiores bem feito, ele tá aqui justamente para isso, para a gente poder viabilizar os espaços. Então, por exemplo, a gente vai ter um móvel ripado, um painel ripado, vamos fazer ele mais com espessura maior, vamos economizar ali nos puxadores, não vamos usar tantos puxadores avulsos, tantas ferragens. É sempre ali um jogo do que eu posso economizar aqui para poder ter o que eu quero ali. E também tendo uma boa conversa, um bom relacionamento com a marcenaria, com o marceneiro, com os fornecedores que vão fazer esses móveis planejados, fica tudo mais fácil porque fica tudo mais alinhado. Então, a soma de um projeto bem feito, bem pensado, com a soma de um projeto bem executado pelo marceneiro e pelos móveis planejados, a gente consegue ali ter no final o que o cliente sempre quis ter, mas de uma maneira viável, uma maneira que vai caber ali dentro do orçamento dele, né? Deixa aqui nos comentários quais itens também que vocês acreditam que elevam ali o custo final do móvel, e também deixa aqui alguns temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Curte e compartilha porque é muito importante pra gente também. É só isso. Tchau, tchau!